Quero convidar vocês para abrirem suas Bíblias para a gente ler junto no livro de Atos, no capítulo 16 do livro de Atos. No capítulo 16 do livro de Atos, a gente vai encontrar aí a história de Paulo e Silas. Capítulo 16 começa com Paulo e Silas chamando Timóteo para irem a uma viagem, a uma missão. Paulo então chama Timóteo para fazer essa viagem junto, para ser discipulado. E creio que Paulo também aprendendo com Timóteo, porque todo o processo de discipulado é mútuo. A gente ensina, a gente aprende. Depois Paulo prega para Lídia, e Lídia se converte. Ela já era uma mulher temente a Deus, uma vendedora de tecidos, temente a Deus. Mas quando ela entra em contato com esse evangelho genuíno que Paulo prega para ela, essas boas novas, então ela se rende aos pés da cruz e Lídia se converte. Então Paulo tem uma visão, em sonho, ele tem uma visão de um homem chamando Paulo, passa a Macedônia e vem nos ajudar. E Paulo então atravessa a Macedônia e vai e chega nesse lugar. E pregando na Macedônia, então ele se depara com uma mulher que era possessa por um espírito de adivinhação. E essa mulher começa a seguir Paulo e Silas, para onde ele vai, ela vai atrás. E fala, esse homem é de Deus, esse é um homem de Deus. E começa a fazer adivinhações para as pessoas. E seguindo ele, uma hora Paulo fica irritado e expulsa no nome do Senhor Jesus esse espírito, e o espírito deixa ela. E sempre guiado pelo espírito, Paulo é conduzido, mas tudo isso custou para Paulo e para Silas muitos açoites e prisão. E é a partir desse fragmento que eu quero ler com vocês, o versículo 23 do capítulo 16 de Atos. Diz assim: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um grande terremoto, tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não te faças mal, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos tu e tua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Vamos orar? Curve sua cabeça. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu e meus irmãos aqui, os que estão assistindo, Pai, suplicamos ao Senhor que revele a sua palavra para nós, Deus. Que ilumine o nosso entendimento pela tua graça, pelo poder do Espírito Santo, Pai. Conduza-nos à tua verdade. Conduza-nos à tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos aqui um texto maravilhoso. Um texto em que Paulo e Silas
depois de serem severamente açoitados, e Paulo vai falar sobre isso, ele fala que foi açoitado mais que todos. Eles então são amarrados, presos, e estão cantando hinos, estão louvando ao Senhor, e os outros presos os ouvem. Eu já ouvi pessoas falando sobre qual seria o hino que Paulo e Silas estavam cantando, e eu me proponho a pensar, eu não sei se eles estavam cantando um hino de adoração, um hino de misericórdia. Provavelmente se fosse outro estaria orando, falando, oh Deus, tem misericórdia, está doendo, eu estou te servindo e estou apanhando, Pai. Mas eles estavam louvando. Isso mostra um compromisso muito forte que eles tinham. Estavam na cadeia, todo espancado, torturado, estavam louvando a Deus. E a palavra diz aqui que de repente, no versículo 26, de repente, eu acho interessante os de repentes da vida, porque eles estavam lá e de repente houve um terremoto. As coisas que acontecem de repente. Porque nossa vida, de certa forma, pode estar de um jeito, as coisas estão estruturadas, estão no seu lugar, e de repente tudo muda. De repente as situações se transformam, de repente as coisas já não são do jeito que são. Eu lembro um soneto de Vinícius de Moraes, ele vai falar sobre o de repente, ele diz assim, ó, de repente o riso virou pranto, silencioso e branco como a bruma. Porque de repente as coisas acontecem, de repente aquilo que se era feliz e que tinha alegria se torna triste. De repente aquele seu relacionamento acaba, de repente o seu dinheiro vai embora. Ano passado eu me lembro do meu tio Beto. Ele estava trabalhando, a vida dele normal, de repente ele foi atropelado e quase perdeu a perna, está até hoje sem andar. De repente, numa fração de segundo, as coisas podem mudar. Mas foi graças a esse de repente que aconteceu aqui nessa história, que hoje, 2000 anos depois, nós estamos olhando exatamente para esse fato que aconteceu de repente, há 2000 anos atrás. E ele diz assim, ó, no versículo 26, de repente um terremoto. Naquela cadeia, naquele lugar, aconteceu de repente um terremoto. Um terremoto que abalou as estruturas daquele lugar, que quebrou as trancas da cadeia, provavelmente era uma gruta, um lugar subterrâneo, mas o terremoto foi suficiente para despedaçar as portas dessa cadeia. E os terremotos acontecem na vida de todos nós. De repente acontecem coisas. E esse terremoto aqui, ele trouxe um grande desespero para a figura do carcereiro. E é essa figura que eu quero chamar a atenção nesse texto, o carcereiro. Um homem comum, uma mulher comum, como eu, como você, um homem comum, que trabalhava, ia cumprir o seu plantão, ia voltar para casa, para a sua família. Mas de repente um terremoto abala totalmente a vida dele, e ele, ao supor que os presos tinham saído, tinham fugido, ele desembanha sua espada para se matar, para tirar sua vida. Porque provavelmente ele ia ser executado. O Império Romano provavelmente iria matar ele, e com a família dele assistindo, de forma vergonhosa, de forma desonrosa. Então ele, talvez para preservar sua honra, no meio ao desespero, ele desembanha sua espada para se matar. E eu acho oportuno falar isso nesse mês que a gente vive hoje. A gente está no mês de setembro. Um mês em que a gente fala do Setembro Amarelo. Um mês de alerta ao suicídio. E eu trouxe aqui alguns dados sobre suicídio, que é uma realidade. Por muito tempo as pessoas falaram, não fala, o que também é uma verdade, só de falar sobre suicídio, os suicídios aumentam. O ser humano tem essa tendência, quando sai uma notícia, por exemplo, de crime violento, os crimes violentos daquele tipo aumentam.
Mas eu acho que é importante a gente conscientizar, e alguns dados que eu trouxe aqui são assustadores. Por exemplo, a cada 40 segundos alguém se mata no mundo. No tempo que eu comecei a falar, muitas pessoas já se mataram, tiraram a sua própria vida, pessoas que não iriam morrer, mas por desespero, por desamparo, por desesperança, se matam. Em Goiás, no começo da pandemia, só aqui em Goiás, segundo dados do Corpo de Bombeiro, todo dia em Goiás, 3 pessoas se matam no nosso estado. A cada dia, desde que começou a pandemia até hoje, uma média de 3 pessoas se matam a cada dia no nosso estado. É uma realidade triste. É mais triste ainda pensar que a maioria das pessoas que se matam tem entre 14 e 29 anos. Pessoas tão jovens, que viram tão pouco da vida, mas que não viram sentido e não encontraram forças para continuar vivendo. E aqui a gente se depara com a figura do carcereiro, um homem comum. E ele ia se matar, ele estava com ânimos de se matar, ele desembanhou sua espada e ia se matar. Sabe, muita gente talvez olhe para isso, para essa realidade e fale, isso é fraqueza, isso é covardia, sabe? A pessoa tem que enfrentar. Mas olhando para a Bíblia, eu encontrei outras histórias de outros homens que chegaram a essa situação de quase se matar. Por exemplo, Jó, no capítulo 7, versículo 15, ele pede pelo fim da própria vida. Ele fala, eu queria morrer, Deus, tira a minha vida, é melhor morrer. Jó. Jeremias, no capítulo 20, ele também ora para Deus e ele pede a morte. Ele pede para morrer, ele está em situação de desespero, de desesperança. Jeremias, o profeta Jeremias. Elias, o profeta Elias, no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, profeta Elias, o maior dos profetas, ele também chega a essa situação de pedir a morte, de pedir o fim da própria vida. Moisés, no livro de Números, também chega a uma situação de lamentar, fala, não quero mais viver. Moisés, o representante máximo da lei. Jonas, o profeta Jonas, no capítulo 4, no versículo 6, ele também pede para Deus o matar. Ele fala, é melhor que o Senhor me mate, Deus. O carcereiro era um homem comum, mas esses homens aqui não tinham nada de comum. Eram grandes homens. Eram homens que andavam com Deus e se encontravam e talvez em algum momento eles não se mataram. Mas eles chegaram, tal qual esse carcereiro, talvez a desejar e a pedir por essa morte. Sabe, é comum na igreja, e eu noto no meio evangélico, um discurso triunfalista. Um discurso de, sabe, fala, como é que está, irmão? Aqui é só vitória, aqui é só vitória. Isso é uma música. Isso é uma música. O que Jesus diz é que no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Mas no mundo tereis aflições. Aí quando eu olho para a vida, tal qual o autor bíblico, eu vejo a vida como uma noite escura. A vida é uma noite escura que a gente atravessa. A gente está relegado numa terra em que a presença de Deus não se faz óbvia. A presença de Deus não se faz óbvia aqui. Quem quer crer, encontra luz para crer, encontra fé. Mas quem não quer crer, encontra também escuridão o suficiente para não crer. A atmosfera de Deus, a biosfera de Deus, é a eternidade. Sabe, a presença de Deus, ela não é clara nessa realidade que a gente vive. É uma noite escura. E para crer a gente precisa de fé, mas também precisa de esperança. A gente precisa de esperança para crer. Tem um teólogo tcheco, Tomás Halik, ele vai dizer que a fé e a esperança caminham juntas.
Porque sem esperança não existe fé, porque Deus não se faz óbvio. A presença de Deus não é óbvia, a gente sente, mas ao mesmo tempo a gente sai, o aqui e agora toma conta da gente, a gente esquece, os problemas vêm e a nossa mente vai para outro lugar. Mas existe luz também para a gente crer. A fé e a esperança caminham juntos. Ele vai relatar quando Jesus ressuscitou, quando Jesus ressuscita e a notícia chega aos seus discípulos naquele domingo de manhã. Pedro e João vão correndo para ver o túmulo. Pedro e João vão correndo. João corre mais rápido que Pedro. Pedro é mais lento, talvez por ser mais velho, talvez por ser mais gordinho, mas João chega na frente. E Pedro chega um pouco depois. Mas é interessante que João chega na frente e João não entra no túmulo. Ele chega primeiro, logo depois, um pouco depois, Pedro chega, mas Pedro entra na sepultura. Pedro entra, Pedro olha tudo, é Pedro que fala, tem um lençol, está dobrado, tem um lenço mais aqui. Pedro dá o relato perfeito de como que estava o túmulo por dentro. Ele entrou lá dentro. E esse teólogo ele vai comparar Pedro como sendo a fé. A fé que aponta no que a gente crê. A gente crê em Jesus, a gente crê na ressurreição. E João, como sendo essa energia, essa força da esperança. A esperança que chega primeiro, que nos motiva e que nos faz crer. A esperança sozinha, ela não vale de nada, vira bobo, vira sem sentido. E a fé sem esperança, ela corre risco. E é por isso que as virtudes apostólicas, as virtudes que Paulo diz em Coríntios, é fé, amor e esperança. Isso a gente nunca pode deixar. E esse carcereiro, essa figura do carcereiro aqui, ele se encontra num momento sem esperança. Vem um terremoto, abala, ele pensa que eles fugiram, e ele está prestes então a se matar. Mas no versículo 28, diz assim, Paulo bradou, Paulo gritou, não te faças mal nenhum, não te faças mal, nós estamos aqui. É interessante esse grito de Paulo, porque no meio de toda essa confusão, no meio de um terremoto, Paulo vê o carcereiro, Paulo viu aquele carcereiro, Paulo enxergou. E numa era de invisibilidade que a gente vive, os sociólogos que estudam essa nossa era contemporânea, eles vão chamar a nossa era da invisibilidade, porque a gente, até as pessoas existem, mas não são enxergadas. Sabe? Parece que a gente não vê as pessoas. A gente não vê as pessoas. Mas Paulo viu. Paulo viu o carcereiro. Às vezes a gente ignora muita coisa, sabe? A gente passa num sinaleiro, vê pessoas em estado de sofrimento, pedindo dinheiro, e a gente se acostumou a fingir que não viu, a gente tem tanta coisa para fazer, tem tanta ocupação. Aí a gente dá R$1 e se sente, tá bom. Dá 2, se sente melhor ainda. Se der 10, a gente se sente um anjo. Fala, sou um anjo do céu mesmo aqui nessa terra. Mas a gente se acostumou a não ver as pessoas. No filme Avatar tem uma saudação que eu acho muito interessante. Os nativos daquele planeta lá, os Na'vi, eles dizem assim, I see you. Eles cumprimentam assim, eu vejo você. Eu vejo você. Essas expressões que não são corriqueiras, como bom dia, boa tarde, parece que é só um teste para ver se eu encontro um receptor. Bom dia, bom dia. Eu dei aula, já dei aula e chegava na sala de aula e dizia bom dia, 2 ou 3 respondiam. Se alguém dissesse, professor, não é um bom dia, você sabe o que ia acontecer? Provavelmente nada. Provavelmente a aula vai ser dada, e vai para a próxima aula, vai para a próxima sala e a vida continua. Porque a gente se acostumou a não ver as pessoas. Mas eu vejo você. Isso é uma lição que Paulo nos dá. Paulo viu, Paulo enxergou.
E eu me lembro de Mateus 25, 37, quando Jesus fala assim, ó, chegando ao povo, ele fala assim, ó, quando foi que te vimos? O povo, Jesus contando a história, e fala assim, os justos chegarão e falam, quando foi que te vimos, Jesus? Quando foi que te vimos? Quando foi que vimos o Senhor Jesus? E Jesus diz assim, vocês me viram quando eu tive fome e vocês me deram de comer. Quando foi que te vimos? Quando eu tive sede, vocês me deram água. Quando foi que te vimos? Foi quando eu era imigrante e vocês me ajudaram. Quando foi que te vimos? Foi quando eu estava enfermo e vocês cuidaram de mim. Quando foi que te vimos? Foi quando eu estava na cadeia e vocês me visitaram. Quando foi que vimos? Quando a gente vê? É bem claro que Jesus, nosso Deus, tem um lado. Deus não é neutro. Deus não é neutro. Eu vi uma frase que diz assim que quando você vê alguém oprimindo outra pessoa, quando você se cala diante da opressão, você não é neutro, você escolheu o lado do opressor. E Deus, ele mostra que não é neutro. Deus tem um lado. Deus diz assim, ó, ai daqueles que exploram os pobres no seu salário. Sabe, Deus está do lado dos oprimidos, dos vulneráveis, dos fragilizados. O próprio Deus diz que veio para servir. Quando foi que vimos Deus? É quando a gente olha para esse povo. Me preocupa muito uma igreja que arrota perfeição. Me preocupa muito uma igreja que arrota santidade. Sabe, semana passada eu vi um pastor famoso, conhecido, dizendo que gay não pode ir na igreja dele. Ele falou, não, aqui não. Se você for gay, a nossa igreja não é para você, você tem que ir. Quando foi que a igreja se tornou um lugar que pecador não pode ir? Quando foi que a igreja se tornou um clube daqueles que têm um princípio de vida perfeito? Sabe, a gente não tem justificativa nenhuma para andar de forma indolente, muito pelo contrário. Mas a igreja é um lugar para quem é pecador. A igreja não é um lugar para gente perfeito, até porque ninguém é. Se alguém for, pega esse microfone aqui e prega, porque eu não sou, ninguém é, o pastor não é, ninguém é. A gente se posiciona de Deus como pecadores. E é o que Jesus disse, os sãos não precisam de médicos. Quem precisa de médico é o doente. A igreja é um hospital para essas pessoas doentes, para as pessoas enfermas. E quando a gente vê Jesus, é quando a gente trata dessas pessoas que estão enfermas. É quando a gente cuida do imigrante. É quando a gente se coloca do lado do pobre que está sendo explorado em seu salário. A gente responde com a cruz. E diante do sofrimento desse carcereiro, diante desse desespero em que ele estava quase morto, ele estava prestes a se matar, Paulo grita com ele, Paulo fala assim, ó, não te faças mal algum, não te faças mal algum, nós estamos aqui. Paulo enxerga esse homem. Muitas vezes a gente não enxerga nem quem está dentro da nossa casa, sabe? A gente fala de enxergar quem está no sinaleiro, quem está na rua, porque as mazelas do mundo são todas. O mundo não é um lugar de felicidade. O mundo não é um lugar feliz. Quem é feliz está ignorando alguma coisa do mundo, porque o mundo não é esse lugar. Eu me lembro de uma cena de um orfanato que a gente foi, tem algum tempo, tinha uma sala cheia de bebês, sem mães. 2 mulheres para cuidar de 30 bebês que não tinha mãe nem pai. Um bebê que exige uma atenção integral de uma mãe, pegando o tempo inteiro, adivinhando o que ele quer, mas existem lugares que tem uma sala com muitos bebês e nenhum deles tem mãe, eles são criados como animais. Sabe, se a gente for olhar para as mazelas do mundo, o mundo é um lugar que está perdido. O mundo jaz no maligno, existe uma força do mal no mundo. Mas mesmo assim, Paulo diz assim, ó, não te faças mal algum, nós estamos aqui. Ele te viu, muitas vezes a gente não vê as pessoas que estão dentro da nossa casa, sabe? As pessoas dão sinais. As pessoas dão sinais
de que elas não estão bem, de que elas estão com problema, mas muitas vezes a gente ignora isso. Muitas vezes a gente escolhe ignorar e não enxergar. Às vezes, a sua mãe, o seu pai, o seu filho, a sua mulher, o seu marido, o que ele está dando sinais é sinal assim, eu não estou bem, eu estou em desespero. E muitas vezes a gente não vê, a gente não é capaz de olhar, talvez porque estamos olhando muito para dentro de nós mesmos, muito para as nossas feridas. Paulo aqui, ele estava completamente ferido, completamente machucado, ele foi torturado, ele foi espancado, ele foi açoitado. Mas ele tem essa capacidade de não olhar mais para as costas dele ferida e sangrando, mas a capacidade de olhar para esse carcereiro que ia se matar. Sabe, como discípulo de Jesus, como seguidor de Jesus, a gente precisa aprender a olhar para as pessoas. Precisa aprender a falar assim, ó, não te faça mal, nós estamos aqui. Não te faças mal. Não te faças mal, nós estamos aqui, eu estou aqui. Eu sou a presença de Deus para você, eu sou a presença de Jesus nesse momento. Se a presença de Deus, de Jesus, não se faz tão óbvia aqui, então é nós que temos que ser, sendo discípulos de Jesus, sabe, olhando as pessoas, quando foi que te vimos. Temos que olhar, temos que ver, e temos que, tal qual Paulo, dar esse brado, não te faças mal, não te faças nenhum mal. Nós estamos aqui, tenha esperança, não perca a esperança, não se desespere, não se mate. Nós estamos aqui. Essa semana minha irmã contou uma história de um psicólogo. Acho que é o Jorge Ponciano, um psicólogo muito famoso aqui na região. E um paciente dele tinha decidido se matar e falou para ele, eu decidi me matar. E ele já tinha feito tudo, ele já tinha ligado para a polícia, avisado a família. E por fim esse paciente dele chegou e falou, eu vou me matar. A minha decisão está tomada, eu vou me matar. E disse que o psicólogo olhou para ele e falou, não faça isso. E chorou, falou, não faça isso. E aí na outra semana, na outra sessão, para surpresa dele, esse rapaz voltou para a consulta, voltou para a sessão de terapia. E ele ficou muito alegre, ele disse que abraçou e falou, você está aqui, você voltou. O rapaz falou assim, eu ia me matar, mas quando eu vi você chorando, eu percebi que alguém se importava comigo, eu percebi que você se importava, você me via. A gente precisa ver as pessoas. Não te faças mal, não te faças nenhum mal, nós estamos aqui. E diante dessa palavra de Paulo, o carcereiro então pede luz. Ele pede luz e vai até eles, vai até Paulo e Silas e se prostra. E aí ele faz uma fala aqui que é reveladora. Ele fala assim, ó, como eu faço para ser salvo? Ora, ele já tinha sido salvo da pena de morte. Ele viu que todos os presos, nesse sentido, todos estamos aqui, é porque os presos não tinham fugido ninguém. E é até estranho a gente pensar nisso, né? Os presos não fugiram. Mas ele estava com a vida salva, o emprego garantido, ninguém fugiu. Mas ele faz uma fala reveladora aqui, ó. Ele chega e se prostra e fala assim, como eu faço para ser salvo? O que eu faço para ser salvo? Ora, se alguém pede para ser salvo, é porque essa pessoa está perdida. E é imprescindível para o Evangelho, é imprescindível para a conversão, a gente considerar que estava perdido, que está perdido. É o que Jesus fala, os sãos não precisam de médico, os sãos não precisam de salvação. Mas para a gente ter salvação, a gente tem que revelar essa sensação, essa necessidade, que é esse grito dentro de todo homem de se encontrar com o seu Criador, esse grito existencial, essa angústia existencial de se encontrar com o seu Criador. Porque no mundo não tem nada. E cada vez mais eu entendo a fala de Pedro quando ele diz assim, ó, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna, para onde iremos nós? Não existe lugar para ir. E esse grito cada vez grita mais alto em busca de um Salvador. Se você encontra o Salvador em outras coisas, você não precisa de Jesus. Tem pessoas que vivem sem precisar de um Salvador. Ou pelo menos sem pensar que precisam. Tem pessoas que pensam que já encontraram salvação, talvez, no seu casamento, nos seus filhos, no seu trabalho, na sua família. Mas eu sei que nada disso salva. É uma ilusão.
E esse grito vai continuar gritando e atormentando até que a pessoa se encontre de verdade com o seu Criador. E o que esse carcereiro revela aqui é essa necessidade. Ele diz assim, ó, como eu faço para ser salvo? E aí Paulo responde, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e a tua casa. Amém? Que maravilha. Ele não precisa fazer um grande esforço, ele não precisa fazer grande coisa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Não leva tempo. A Bíblia fala aqui que imediatamente ele creu. Imediatamente ele creu. E ele foi salvo. E ele foi batizado. E a mudança na vida desse carcereiro já começa aqui de imediato, sabe? Ele acaba de se converter, então ele leva Paulo e Silas para a casa dele. E ele lava as feridas de Paulo e Silas. Ele cuida das feridas de Paulo e Silas. Ele faz um jantar, ele leva ele para a família dele. Agora você pensa a maravilha que é o Evangelho e a conversão e você encontrar salvação. O carcereiro que antes simbolizava ali, mostrava os algozes, mostrava aqueles espancadores, os carrascos de Paulo e Silas, aqueles que bateram. Agora ele cuida das feridas. Olha o que o cristianismo faz, olha a mudança. Olha o que o Evangelho proporciona, oportuniza. O carcereiro que representava os algozes, agora é quem cuida. A morte agora, a quase morte, o suicídio se transforma num grande banquete, em que todos se sentam à mesma mesa. O inimigo, ou o que representava o inimigo, aqueles acusadores, os torturadores, e Paulo, a vítima, o torturado, eles se sentam à mesma mesa, eles se sentam juntos. Sabe, o Evangelho não tem espaço para mais mesas. O Evangelho não tem espaço para uma mesa de uma ideologia A, de uma ideologia B, de uma ideologia C. De uma política aqui, outra política ali, de um pensamento de cá. O Evangelho ele é maior que tudo isso. Não dá para fazer uma mesa para o pessoal de direita, uma para o pessoal de esquerda. O Evangelho é uma mesa só. O Evangelho, todos se sentam à mesma mesa, porque o que é falado no Evangelho não é política, não é ideologia. O Evangelho coloca abaixo toda a nossa ideologia, toda a nossa política. Aqui não existe isso. O Evangelho, ele é muito maior. E ele supera em muito. E é nessa superação que ele coloca alguém que acabou de ser torturado para ter uma refeição junto à mesa do seu torturador. Ele coloca uma vítima junto com seu algoz. O Evangelho é as boas novas. Não existe lugar para separação dentro do Evangelho. É uma mesa só. E todos são convidados a sentar nessa mesa. Todos são convidados a sentar nessa mesa. O torturador, o opressor, tem que descer do lugar que ele estava e se sentar, se inclinar, se curvar e sentar à mesa. E o torturado, o oprimido, ele vai se levantar desse lugar de humilhação e vai sentar à mesa. Porque Jesus está à mesa e todos se sentam à mesa com Cristo. Olhando esse texto, eu encontro um desafio. Esse texto é desafiador. Esse texto é desafiador porque ele nos desafia a nos importar. Ele nos desafia a nos importar com as pessoas, a nos importar com a nossa família, a olhar por eles, a perceber se tem alguma coisa errada, a olhar com profundidade. Eu vejo você, eu vejo você, eu vejo o seu coração. Eu te olho com profundidade, eu me importo com você. Esse texto ele é maravilhoso porque ele nos desafia a nos importar também com os nossos inimigos. Paulo se importou e Paulo enxergou aquele homem que representava todo o sofrimento que ele tinha sofrido. Representava um inimigo. Mas Paulo olhou para ele e se importou. Não se faças mal algum. Não te faças mal algum. Mesmo representando tudo isso que você representa, não te faças mal algum. Nós estamos aqui. Esse texto nos desafia, sim, a nos importarmos. A gente precisa se importar com as pessoas.
Essa é a verdade de Jesus. Essa é a verdade do Evangelho. A gente precisa sim se importar. O Evangelho não passa ignorando as mazelas das pessoas, não. Jesus se importava, os discípulos se importavam, Paulo se importava. A gente precisa, como seguidor de Cristo, se importar. A gente precisa enxergar. A gente precisa dizer, não te faças mal, nós estamos aqui. E se colocar, nós estamos aqui. Se tiver difícil, nós estamos aqui. E uma coisa que fica claro também, em que todos esses casos que eu falei aqui, falei de Jó, falei de Elias, falei de Moisés, falei de Jonas, falei de Jeremias, todos eles que pediram a morte, chegaram, oraram e pediram a morte. Deus nunca matou, porque Deus não mata. Deus é um Deus que infunde vida. Deus é um Deus que dá vida, Deus não mata. Sabe, então a gente tem que se colocar diante dessas pessoas que chegam a essa situação de desespero. Quem sabe essa pessoa seja a gente. Quem sabe essa pessoa seja você. Eu não sei quem você é nesse texto, se você é o carcereiro que está em desespero, em desesperança, em desamor, pedindo para tirar a sua própria vida, pedindo, às vezes a gente ora, né? Deus, abrevia a minha vida, não está fácil. Ou se você é Paulo, que fala, não te faças mal algum, eu estou aqui. Para ser sincero, eu acho que cada um de nós somos, em certa medida, um pouco dos dois. Em cada momento a gente talvez seja o carcereiro que está prestes a tirar a sua vida. Em outros momentos, talvez a gente seja Paulo que diz para a pessoa, não te faças mal, nós estamos aqui. Mas eu desafio a gente, tal como os discípulos de Cristo, a nos importar e nos achegarmos a Jesus Cristo e ao trono da graça, porque Ele se compadece de nós. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado pela porção da Tua palavra que nos foi revelada e que chegou até nós, e que nós podemos meditar e nos inspirar, e nos esperançar pela Tua poderosa e santa palavra, Deus. Pai, olha o nosso coração, Senhor. Talvez muitas pessoas aqui estejam em situação de desespero, situação em que a vida se tornou uma noite longa, uma noite escura, numa situação em que o vale da sombra e da morte parece sufocá-las, Pai. Olha por nós, Deus. Esteja conosco. Nos dê força para, mesmo feridos, mesmo machucados, enxergarmos o nosso próximo. E tal qual Paulo, podemos falar, não te faças mal, nós estamos aqui. Nos dê força, Pai, para nos colocarmos aqui para todos que precisam, para todos que necessitam de esperança, Senhor. Entra em nossa vida, Pai, e nos molde cada vez mais a imagem do Teu Filho amado Jesus. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém.